Boa noite, meus netinhos. Obrigada a vocês, viu, que me ajuda a fazer esses vídeos. Hoje a gente vai falar sobre Jesus e a alegria dos homens. É uma homenagem a Jesus pelo dia de Corpus Christi, que acontece no dia 30 de maio. A passagem bíblica que a gente vai trabalhar hoje está em Atos 1, 10 e 11. Um dia, Jesus marcou um encontro com seus discípulos fora da cidade de Betânia, no Monte das Oliveiras, distante um sábado de Jerusalém. O que quer dizer ser rápido? Ao chegar este dia, os relatos bíblicos mostram que, ao haver ressuscitado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois a outras mulheres, conferindo honra às mulheres como tendo sido as primeiras testemunhas deste milagre. As mulheres que viram a pedra já ter sido removida e o sepulcro vazio, não sabiam que um terremoto havia acontecido naquele lugar. Não sabiam que um anjo do Senhor havia descido para remover a pedra sobre a qual sentou-se, à espera delas para dar a boa notícia. Os guardas, a quem elas temiam, por recearem que nós deixassem se aproximar do túmulo para o perfumarem com os ungüentos de ervas aromáticas e assim poderem fazer a última homenagem àqueles a quem amavam, eles não estavam lá. Elas acharam muito estranho aquilo. Pois após o assombro com o que viram, a ponto de ficarem como mortos, ao se restabelecerem, correram para contar o acontecimento ao sumo sacerdote. O anjo que estava sentado sobre a pedra atesta que Jesus Nazareno já tinha sido ressuscitado e lhes instruiu a que voltassem e informassem aos discípulos, especialmente a Pedro, e que dissesse a eles que Jesus teria ido adiante deles e os encontraria na Galileia. Eu imagino que esse recado, destacando Pedro, já tenha sido uma estratégia de Jesus para preparar o seu coração, para que ele já o havia perdoado por lhe ter negado por 3 vezes. E este recado de Jesus endereçado a Pedro derruba a crença de que muitas vezes se acredita de que devemos perdoar as pessoas sim, mas nunca mais querer conta com a pessoa a quem perdoamos. Imagine se Jesus tivesse feito isso com Pedro. Tudo isso aconteceu num domingo de manhã, conforme relata o evangelista João. Domingo à tarde, Jesus aparece a 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús, contristados por terem perdido seu mestre. Ao fazerem o caminho de volta para Jerusalém, com o intuito de avisar aos discípulos, estes discípulos de Emaús e os que com eles estavam, confirmaram que era verdade, sim, pois Jesus havia também aparecido a Pedro e a julgar pelo relato naquele mesmo domingo. Entretanto, naquela noite de domingo, Tomé não estava lá. E tampouco acreditou no relato dos amigos quando lhe disseram que haviam visto Jesus. Uma semana depois, Jesus torna a aparecer, entrando na sala quando a mesma se encontrava fechada. E gentilmente, como era do seu feitio, não só o confronta a Tomé, como fortalece a sua fé, para mostrar a eles que um corpo glorificado é um corpo que bebe e come. Ele lhes pergunta o que eles têm para comer. Eles lhe oferecem parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele come ali diante deles. O próximo encontro de Jesus com os discípulos foi à margem do rio Tiberíades. Tiberíades é conhecido também por Mar da Galileia ou Lago da Galileia. Mais fortalecidos, eles procuravam voltar aos afazeres de quando foram convidados por Jesus, eles voltaram a pescar. Nesta pesca estavam Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e mais 2 outros discípulos. Aquela foi uma noite completamente desperdiçada, pois nada apanharam. O dia ainda não tinha amanhecido e eles já se mostravam bem cansados. É quando vislumbram um vulto passando pela praia. Um desconhecido se aproxima deles, perguntando se eles tinham algo para comer, ao que eles responderam que não. O estranho, porém, dirige-se a eles de modo empático e chamando-os de filhos, como a dizer que ele poderia ser mais velho, mais experiente, quem sabe até na arte da pesca, de modo que, ao receberem a ordem de lançarem a rede para o outro lado, o fizeram sem questionar. Quando viram o resultado, o primeiro a se dar conta de que aquele estranho era Jesus foi João,
que anunciou aos demais, e Pedro, afoito como sempre, ouviu e, sem mesmo olhar para trás, para se certificar de que o que João falara era verdade, pulou no mar. Ainda o sol não tinha aparecido e eles levavam à praia o resultado daquela pesca milagrosa. Entretanto, o mestre já esperava lá para uma refeição feita por ele mesmo, pois guardara para eles um peixe e pão quentinhos sobre as brasas. Este é um gesto que considero bem característico de Jesus, que é fazer celebrar a amizade em torno de uma mesa posta para uma refeição. O que significa dizer que a nossa mesa de refeição deve ser o local da reunião e o momento de comer juntos, a celebração de amizades duradouras, seja no meio familiar ou no meio de amigos. O último encontro de Jesus com seus discípulos e seguidores, o encontro da despedida, diante de ele ter subido aos céus, teve lugar na Galileia, nos arredores de Betânia, no Monte das Oliveiras, como ele havia combinado naquele recado que tinha mandado o anjo dar a Maria. O Evangelho de Mateus diz que neste encontro muitos ao vê-lo o adoraram e outros não acreditaram no que viram. E crer e não crer em Jesus é algo que acontece até hoje. É uma questão de fé. Ali no Monte das Oliveiras, no último encontro, Jesus dá as últimas instruções e faz como um pai que na soleira da porta se volta para os filhos e repete tudo de novo, para que eles não se esqueçam. Jesus lhes assegura que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, que eles deveriam ir a todas as nações, ensinar que guardassem todas as coisas que tinham aprendido com ele, que podiam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminou tranquilizando-os de que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos, com eles os discípulos de ontem e conosco os discípulos de hoje. Também os instruiu para que voltassem para Jerusalém e ali permanecessem até que dos céus fossem revestidos de poder. Um dia, nos arredores de Betânia, Jesus marcou o encontro da despedida. O dia da separação havia chegado. Estavam ali, além dos 12, cerca de 500 pessoas que testemunharam aquele evento divino. Ele levantou as mãos, os abençoou e foi elevado aos céus, rumo aos portais eternos. Durante 40 dias, Jesus permaneceu na terra, com seu corpo físico glorificado, e nesse período ele testemunhou de si mesmo ao incrédulo Tomé, curou Pedro do trauma de tê-lo traído, ao negar que eu conhecia por 3 vezes, como sabemos. Para tanto, ele levou Pedro a repetir também por 3 vezes que o amava. Isto aconteceu naquela madrugada da pesca milagrosa, quando o Senhor lhes ofereceu uma refeição. Pedro, coitado, sequer ousava levantar os olhos para o Senhor. De tanto constrangimento, ele que intempestivamente dissera que até seria capaz de morrer por Jesus. Contudo, Jesus estava ali para demonstrar a fidelidade, a amizade que ele disse nutrir por ele, liberar perdão e amor, porque Deus é amor. Jesus, com amável benignidade, alcança o coração de Pedro, cura-o do trauma e, como prova desta reconciliação, confia a ele a maior das missões, que é apacentar as suas ovelhas. O que significa dizer que Pedro seria aquele que daria continuidade à expansão do reino de Deus, aquele que daria início à igreja de Cristo. Já pensou se Jesus dissesse: eu te perdoo, Pedro, mas também não quero mais conta com você? E aí? A gente nem poderia ser que nem igreja a gente estivesse hoje. Mais de 1000 anos antes de Jesus nascer, o rei salmista Davi já cantava profeticamente como seria a chegada de Jesus aos céus. E o Salmo 34 representa muito bem esse momento. O Salmo 34 diz assim: os anjos que guardam este portal jamais tinham visto alguém chegar por ali. De repente, veem que se aproxima uma luz como nunca antes vista. Uma luz que, à medida que se aproximava, brilhava mais e mais.
O capitão do exército do Senhor ordena: levantai as portas das vossas cabeças, levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Atônitos, os anjos perguntam: mas quem é o Rei da Glória? E uma grande voz responde: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mais uma vez os anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? E o Pai responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que maravilha, não é? 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, o dia chamado de Corpus Christi, os discípulos foram batizados com fogo, como profetizara João Batista, e revestidos de poder. O poder de Deus, que os alcança através do Espírito Santo, em forma de labaredas de fogo. O Espírito é o Consolador, que Jesus lhes disse que desceria para consolar os discípulos daqueles tempos e os discípulos de hoje, que somos nós. O Espírito Santo é que nos consola nos momentos graves, nos momentos de grande dor e de grande tristeza. O Espírito Santo está em nós e entre nós. É Ele que traduz para Deus o que muitas vezes a gente nem sabe dizer. É Ele que nos ensina e nos dá sabedoria e força para resistir. Quando o vento do Espírito Santo sopra, tudo volta ao lugar onde Deus quer. É para este mesmo céu que todos os que têm depositado a sua esperança em Jesus estão a olhar, atentos aos sinais da sua segunda vinda. Jesus voltará para nos resgatar quando estivermos em grandes apertos, quando ninguém poderá nos ajudar de tão encurralados que estejamos, por causa do nosso amor a Ele, a Jesus Cristo. E nesses tempos, só a milagrosa mão de Deus nos poderá livrar. Este dia só Deus sabe. Mas Jesus, antes de adentrar os portais eternos, nos ensinou a nos prevenir, dizendo que devemos prestar atenção aos acontecimentos que ocorrem no mundo, porque do mesmo modo que percebemos quando começam as estações do ano, quando chega inverno, quando chega verão, quando é outono, né, pelas evidências que tanto a natureza nos dá, quanto o comportamento das sociedades. A esses sinais, junto às transformações que se dão em Israel, que é o relógio do mundo, devemos estar atentos. Jesus também se preocupou em nos ensinar a não nos desesperarmos diante das aflições às quais estamos expostos, aconselhando-nos a que tenhamos bom ânimo, confiando em que em tudo Ele nos dá livramento e que isso tudo que a gente ouve falar e ver acontecer ainda não é o fim. Ensinou para que devamos estar nos preparando o tempo todo para este grande encontro com Ele. E a preparação é simples. Basta buscar a sua face, buscá-lo de todo o nosso coração, deixando-nos sermos lavados e remidos pelo seu sangue, procurando sermos mansos e humildes de coração, como Ele é, e amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é simples? A gente não precisa morrer como Jesus morreu, basta ser assim como Ele disse que nós poderíamos ser. Toda a Bíblia nos fala de que os céus existem, e Jesus foi para os céus. Assim como Ele nasceu, morreu, ressuscitou, Ele subiu aos céus de onde veio. E Ele veio para aqui para nos contar as coisas dos céus, as coisas do seu reino, o reino de Deus. Jesus nos falou que de lá veio e para lá voltaria. Ele disse isso e voltou. E fez nesse dia que nós conhecemos como Corpus Christi. Um caminho para os céus também existe. Também existe. E este caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que é a alegria dos homens. Amém? Obrigada. Se você gostou dessa história de Jesus, dê um joinha. E a gente voltará outras vezes contando mais histórias lindas, porque Jesus é lindo. Ok?